A paz do Senhor. Eita, já está em festa, hein? Que benção. Irmãos, estou muito feliz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido aos irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, o único escritor gentil do Novo Testamento. E também, pastor, quero agradecer ao senhor, a missionária também, pela confiança, pela oportunidade, por esse amor imenso que o senhor tem por mim e pela minha família, tá bom? E também por essa igreja, que Deus possa continuar te honrando e te abençoando poderosamente, amém? Capítulo 15 de Lucas, versículo 8. Aqui na projeção, está na NVI, vai estar um pouquinho diferente da minha versão. Está dizendo assim, 8 e 9. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Irmãos, você vai observar que no começo dessa passagem, do capítulo de número 15, Jesus, ele encontra-se com alguns publicanos, com alguns pecadores. E a indagação dos publicanos, em seus corações, era, quem é este homem? Quem é esse Nazareno que come com pecadores e assenta-se com eles? Basta apenas estar isto no coração, que Jesus então chama a atenção de todos que ali estavam e começa a dizer pelo menos 3 parábolas. Só que alguns estudiosos, alguns teólogos, concluem que é apenas uma parábola com 3 histórias diferentes. E ele vai dizer primeiro sobre 100 ovelhas, que da qual uma se perde. Não é nada, é apenas 1%. Mas o pastor de ovelha vai atrás daquela desgarrada. Sabe o que esta mensagem quer dizer? Que eu e você éramos essa ovelha perdida. Nós éramos 1%, mas o bom pastor achou-me e achou você. Você tem que acreditar nisso, você é achado dele. Depois Jesus, ao final da parábola, ele fala sobre o filho pródigo. Que um certo homem tinha 2 filhos. Um pega a herança, o outro também. Mas o que pega a herança, o mais jovem, parte em uma terra longínqua, distante. O outro filho fica. Isso significa que 50% foi embora. É muita coisa. Sempre está a sentinela esperando e dizendo, meu filho vai voltar. E a história narrativa central do meio entre essas duas é a da mulher, que tinha 10 dracmas. Só que se você observar o texto, está dizendo, e se perder? Então, como é uma narrativa, é uma parábola, essa mulher não perdeu. Mas Jesus está supondo que ela perdesse. Porque o texto está dizendo isso. E o texto, no verso 8, diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e perder uma dracma, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Aqui nós observamos que ela tinha 10. Ela tinha? Ela perdeu? Então ela perdeu 10%. Sabe? E ela varre a casa, vai atrás desta dracma. Mas para que você possa entender essa parábola nesta noite, eu quero convidar você a mergulhar um pouquinho na história, nos dias de Jesus, o que acontecia e quem era esta mulher. Apesar do texto não dizer o nome dela, mas a história, a narração, diz que ela era uma mulher judia.
Era uma mulher que estava dentro desse contexto judaico religioso. E se você voltar no tempo comigo, nos dias de Jesus, todo casamento judaico, quando a pessoa, o homem, gostava da moça, gostava da mulher, gostava da donzela, ele então marcava um encontro com ela e com seus pais. E nisso era acertado algumas coisas entre eles. E quando então essa mulher atraía mesmo este homem, e ele falava, essa pode ser a minha futura esposa, ele então fazia um compromisso com o pai da noiva. Esse compromisso também poderia dar-se com a noiva, que é conhecida como dote. E a Bíblia vai dizer, os textos, a história da cultura judaica, que este homem então dava um presente para a noiva, que foi o caso desta parábola. E tinha vários tipos de presente nesses dias, que o homem poderia dar à mulher da qual ele gostasse. Alguns homens davam um colar de ouro, muito bonito, com diamante. Outros davam pulseiras, com vários joias preciosas, elementos caríssimos. E quando essa mulher ganhava esse presente, ela estava dizendo, ou o seu pai, quando eles ganhavam esse presente, o noivo estava tendo uma resposta de que a noiva realmente seria sua esposa. Se ela aceitasse esse presente, o pai dela concordasse, esse presente significa que o casamento está assegurado. Pode acontecer o que acontecer, o casamento vai existir. Porque era um compromisso, irmãos, muito sério. Na nossa cultura oriental, ocidental, aliás, é muito normal no dia do noivado, o noivo dá aliança para a noiva. E o pastor ora pelo casal, e após alguns meses, então vem o matrimônio. Na cultura judaica era diferente. Na nossa cultura, é comum de que o noivo vai todos os dias na casa da noiva. Na minha época era 3 vezes por semana. Não tem muito tempo, né? Tem só 16 anos atrás. O sogro já falava, o futuro sogro. Você só pode vir terça, quinta e domingo. Ou segunda, quarta e sexta. Não era assim? E não podia sentar juntos, não. Era um lado, outro lado do sofá, o outro de cá. E a cunhada no meio. A nossa cultura é assim. Na cultura oriental, nos dias de Jesus, não. Irmãos, isso é muito sério. Quando o noivo dava o presente para a noiva, era um sinal de compromisso, fidelidade. E esse noivo, você não vai acreditar, mas ele sumia e voltava para suas terras. Mas ali estava aliançado um compromisso entre aqueles dois. Mas tem algo que surge no meio de tudo isso, que é uma pessoa fundamental para o matrimônio se concretizar, que é conhecido e é chamado nos dias de Jesus como o amigo do noivo. O noivo tinha um amigo, mas não é aquele amigo que você tem, que é o fura-olho, não. Não é aquele amigo que você tem, que você conta um segredo para ele e daqui a pouco toda a freguesia está sabendo. Não é aquele amigo que você fala, vou te contar, mas você não conta para ninguém. Vou te passar esse contato, mas você não passa para ninguém. E daqui a pouco todo mundo tem aquele contato. Não. O amigo do noivo nos dias de Jesus era um amigo honrado. Era uma pessoa diferenciada. E ele era assim com o noivo. E quando dava aquela saudade do noivo encontrar a noiva, você acha que o noivo ia lá ver ela, a noiva? Não. Ele mandava o amigo.
Ele preparava a melhor carruagem, André, para o amigo do noivo. Ele preparava a melhor cavalaria, o melhor carro. E dizia: está aqui, meu amigo, o baú banhado a ouro. Dentro deste baú está as melhores joias do meu celeiro. Está a maior riqueza do meu arsenal. Aqui dentro deste baú está o meu tesouro. E você vai levar como presente para a minha noiva. Irmãos, noiva acontece, esse nome ou pronome, só acontece na nossa língua ocidental. Biblicamente, se você pegar o texto original, está escrito esposo. Porque quando acontecia o noivado, não era apenas um noivado. Era praticamente já um casamento propriamente dito. Nos dias de Jesus. Então, esse noivo não é chamado mais de noivo. Agora é chamado de esposo. E a noiva não é chamada mais de noiva. É chamado de esposa. Se você pegar os dois textos bíblicos que tem escrito relacionado à nossa língua como noiva no Novo Testamento, não vai estar escrito noiva nas traduções mais antigas. A NVI provavelmente vai estar um pouco diferente, mas vai estar escrito esposa. João, por exemplo, o Batista vai dizer: quem tem o noivo, quem tem o esposo é a esposa. E o amigo do esposo assiste, está de olho. Então agora o esposo diz para o seu amigo: leva o melhor que eu tenho aqui no meu celeiro. E o amigo levava. Irmãos, mas tudo na cultura judaica é interessante. Tudo. A noiva, o pastor Jorge é o especialista na cultura judaica, sabe muito bem. A noiva praticamente não dormia as noites inteiras. Passava anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos, se fosse necessário. Ela na expectativa de que o noivo pode vir em qualquer hora para o matrimônio. Só que também o amigo do noivo pode vir também. E ela não dormia. E ela mantinha a casa impecável. Ela não era daquelas esposas que deixava a louça dormir na pia para o outro dia. Porque o noivo podia vir em qualquer hora. Ela não é daquelas esposas, eu estou ofendendo algumas pessoas. Porque eu estou falando no linguajar bíblico. Mas eu vou diminuir para você não ficar espantado. Ela não é daquela noiva que quando levanta da cama, deixa a cama toda desarrumada. Ela não é daquela noiva que ao sair deixa a porta aberta, deixa o chão todo sujo. Ela não é daquela noiva que deixa tudo desorganizado em casa. E quando o noivo chega, ela vai dizer: você pode ajudar a lavar a louça? E quando o marido chega, ela diz: esqueci, deixei tudo aqui desorganizado. Você pode me ajudar a colocar essas roupas para bater? Irmãos, o compromisso na cultura judaica era muito sério. Então ela deixava a estante sempre brilhando. Ela deixava o chão sem nenhuma poeira. Eu estou falando de 2000 anos atrás. Eu já entrei em vários castelos, pastor. E eu pude ver essa cena, e eu volto no tempo, na cultura judaica, fico olhando os castelos, e olhando, o João Vitor também já foi, né, João Vitor? Vê os castelos, lá tem porcelanato? Piso acrílico, no castelo que vocês foi por aí? Ou é pedra cheia, rachada, cheia de fendas? Essa era a casa nos tempos de Jesus. Feito de pedras, cheio de fendas. E ela mantinha aquilo brilhando. Eu vou abrir um parênteses aqui, para entregar o que Deus tem para você nesta noite. Jesus, ele tem um amigo. E se você observar João 14, ele vai dizer: eu vou para o meu Pai. Mas não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar descer o meu amigo.
Aleluias. E no dia de Pentecoste, o amigo desceu literalmente, encheu a casa. E ele diz: eu não vos deixarei órfão. Ele falou para a esposa: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O noivo está no céu. O amigo dele é o Espírito Santo. E você pode sentir ele nesta noite, se você quiser. Você pode agradecer o amigo do noivo, se você quiser. Porque ele está literalmente aqui. E quando esse amigo do noivo partia em direção à casa da noiva, ele não vinha de mãos vazias, como eu já disse. Ele vinha trazendo presente. E eu quero dizer para você que o amigo do noivo está aqui, que é o Espírito Santo. E ele desce nesta noite para te trazer presente. E não é presente materiais, não. É espiritual. O amigo do noivo está aqui. Eu já pude sentir ele aqui no início do culto, através dos louvores, das palavras que foram ministradas aqui. E ele vem trazendo presente, porque o amigo não vem de mão vazia, ele vem trazendo presente, porque a noiva está aqui para ser presenteada, e ele quer distribuir para todos nós, línguas entre nós, ele quer repartir entre nós dons ministeriais, dom da profecia, dom do Espírito Santo. Aleluia. E a noiva ficava assim, irmãos, com os olhos esbuguelados. Não via a hora de alguém aparecer na porteira, se era o noivo ou era o amigo. E quando ele chegava na porteira, o amigo do noivo, ela já estava prontificada. A casa toda limpa. Só que na estante principal, estava a joia. Estava o presente, que foi o tratado de casamento lá no princípio. Estava em destaque, na estante principal. E ai da noiva, se chegasse o amigo do noivo, a primeira coisa que ele perguntava não era como você está, noiva do noivo. Não. Ele perguntava: cadê o presente que você ganhou dias atrás? Porque se o presente estivesse lá intacto, irmãos, era um sinal que esse amigo do noivo ia voltar para o noivo, ia levar boas novas. Ela cuidou muito bem do presente. E essa noiva, ela é responsável, ela é fiel, ela é zelosa e de boas obras. Ela todo dia, pastor Jorge é especialista, sabe, ela estava com aquele espanador bruto de supermercado? Não. Ela estava com aquele de pena, que quando você chega nessas joalherias, você vê alguém lá, limpando aquelas joias, com pena. Qual é a pena mais sensível que tem? De pavão? De pato? Não sei. Mas ela estava lá. Neste dia, que ela olhou o presente dela, contando as 10 dracmas, faltava uma. Ela diz: algo errado está acontecendo. Eu perdi 10% do meu compromisso. Isso é um absurdo. Então ela apressadamente, ela vai até a despensa. Ela pega o aspirador de pó? Não. Qual outra máquina? Ela pega um jato de água moderno? Não. O texto vai dizer que ela pega a vassoura para limpar a casa. Tem muitas noivas que não querem limpar a casa com vassoura mais, pastor Jorge. Quer aspirador de pó. Quer aquele, como que é? Aquele robozinho? Hã? Quando eu chegar, a casa já está limpa. Ela pega a vassoura. E a Bíblia vai dizer que ela busca
Ela busca com diligência até achar. Diligência é uma palavra suave, né? Parece que até devagar. Não. Aqui diz, se você buscar a raiz dessa palavra, vai dizer rapidez. Com muita rapidez e segurança. Com muita violência, muito rápida. Porque a qualquer hora o noivo pode chegar. Alguém já entendeu a mensagem aqui? Tem pessoas aqui que já perderam o dom ministerial. E Deus está dizendo para você. Não é para você colocar aquele robozinho que limpa chão. Não é para você colocar aquele aspirador de pó. É para você buscar rápido, com diligência, muito, muito rápido, o que Deus confiou para você. Tem pessoas que estão aqui, estão esperando acontecer. Mas a Bíblia diz que aquela mulher tomou atitude. E ela foi, diligentemente, com rapidez, procurar. Mas foi só a vassoura que ela buscou na despensa? Não. Ela buscou também a lamparina. Hoje a gente carrega aquele foco, né? Se coloca no olho da gente, a gente até fica cego. Irmãos, ela não tinha isso nos tempos de Jesus. Ela tinha apenas uma lamparina que nem de lata era de barro. Você que já viu algo sobre a cultura judaica, você sabe do que eu estou falando. Era feita de barro. E para acender uma candeia daquela, só em extrema necessidade. Porque o azeite era muito caro. O pavio, se fica muito curto, era uma lã especial. Tudo muito difícil. Mas ela acende, porque algo mais valioso que ela tinha na estante se perdeu. Aleluia. Irmãos, e quando aquela mulher observava o amigo do noivo entrando, ele já perguntava sobre este presente. Ela então corria e mostrava para ele, está aqui o presente. Só que não era só isso. Ela também deixava um banquete preparado, porque a qualquer momento podia surgir o amigo do noivo ou o noivo. Para ela dar boas-vindas. E quem preparava esse almoço delicioso, quando o amigo do noivo apontava na porteira, não era o sogro do noivo. Quem aprontava esse almoço, esse banquete também, não era a mãe da noiva. Não era o cunhado, não era a irmã, não era a sobrinha, era a própria noiva. Sabe por quê? Porque o amigo vinha ter com a noiva como se fosse o noivo. Ele era tratado de igual modo. Sabe por quê? Muitas pessoas têm tratado o Espírito Santo de qualquer maneira. E o amigo do noivo deve ser reverenciado. Deve ser atendido com honras. Então agora ela preparava tudo. Sabe por quê, pastor? Porque hoje tem algumas noivas por aí, que quando o futuro genro chega para almoço, quem prepara é o sogro, é o futuro sogro. Quem prepara a carne churrasca é a futura sogra. Quando o sogro, o futuro genro come, o noivo come a comida, o que ele vai sair com a barriga cheia? Nossa, estava uma delícia. Minha futura esposa cozinha demais. Mas não foi ela que fez. Na nossa cultura foi o sogro. O sogro ainda fala, vem aqui, vê se está bom de sal aqui o churrasco. Meu futuro genro. Nos dias de Jesus era totalmente diferente. Era a própria esposa que a preparava a comida como se fosse para o esposo. Porque o amigo ia experimentar de tudo. E tinha que estar tudo ao paladar que agradasse, não o amigo, mas que agradasse o noivo. E a sobremesa, quem fazia? Era o sogro? Era a sogra? Hoje, na nossa cultura, é.
Mas nos dias de Jesus era a própria noiva. Sabe por quê? Muitas pessoas vão cultuar ao Senhor de qualquer maneira. Tem pessoas que falam, orem por mim, atribuindo a outras pessoas. Por que você não diz, ajuda-me em oração? Muitas pessoas estão confiando na oração dos outros. Muitas pessoas estão confiando na atitude de outros, de terceiros, fugindo da responsabilidade. Ah, lá tem muitos, o pastor se vira. Lá tem muita gente, a irmã do ciclo de oração se vira. Ei, o noivo fez um compromisso com você. E ele confia em você, ele acredita em você. E aquela mulher então, recebe o noivo com honrarias, com a melhor comida, com o melhor banquete, com a melhor sobremesa. Porque ao amigo retornar, ele vai levar boas novas para o noivo. E vai dizer para o noivo, ó, o presente está lá intacto. A noiva é responsável. Ela é zelosa, ela é de boas obras. E ela é sem mácula, sem mancha. Ela é como água cristalina. Noivo, eu como seu amigo, ela não deixou nada a desejar. Ela é fiel, ela é verdadeira, ela é amorosa. Você pode casar com ela. E Jesus fez esse compromisso, irmãos, comigo e com você, há 2000 anos atrás. Só que nós era aquela noiva que estava na casa dos pais? Não. Nós éramos aquela noiva desprezível, miserável. Andávamos de um lado para o outro, mas ele morreu na cruz e disse, eu vou te comprar, eu vou te remir, com o meu próprio sangue. Aleluia. Então Jesus diz essa parábola. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas? Ó a importância, irmãos, de termos aliança com Jesus e a aliança que Ele fez conosco. Porque breve Ele virá a nos buscar. E o amigo de Jesus está entre nós, que é o Espírito Santo. E você sabe muito bem, é Ele que intercede aquelas orações difíceis, amargas que você faz. Que muitas das vezes a palavra já não sai mais. O que sai é lágrimas e sussurros. Nem você entende o que você está querendo. Mas Ele transforma isso em palavras sensíveis aos ouvidos de Jesus. E Jesus está assistindo, está vendo, através do Espírito Santo que está aqui. Porque o Espírito Santo está levando para Ele as nossas orações, as nossas petições e as nossas adorações. E Ele está acolhendo tudo. E muitas pessoas já foram atendidas por Jesus aqui. Eu quero convidar você a colocar sobre seus pés nesta noite. E eu convido você, através do Espírito Santo, a manter-se diante de Deus com o seu presente intacto. Quero convidar você a continuar entendendo que você é a noiva, você é a escolhida. Ele te escolheu e Ele te encheu de presentes. Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível. Você pode adorar o amigo do noivo se você quiser. Você pode adorar o noivo. Você entendeu a mensagem e ele te entregou presentes. Não deixe o presente morrer. Não deixe o presente se perder. Porque ele confiou em você, ele acredita em você. Aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Só um momentinho aqui. Eu quero fazer um convite para você que está distante da casa do Pai. Eu quero fazer um convite para você. Talvez Deus outrora te capacitou. Você foi cheio do Espírito Santo. Você foi cheio de Deus. E você está distanciado. E Ele está dizendo: vem, que eu quero entregar para você novamente presentes. E Ele quer cobrir você com o manto da salvação, com o manto da justiça.